você sabe quais são os 3 poderes da nossa democracia? Sabe para que serve cada um deles? O executivo, por exemplo, é liderado pelo presidente, pelos governadores e pelos prefeitos. Eles são responsáveis por colocar a mão na massa, administrar o país mesmo. Ainda tem o legislativo e o judiciário. E talvez você não saiba, mas nenhum dos 3 poderes é mais importante do que o outro. Em outras palavras, na democracia não é só o presidente que manda no país. Eu sou Samu Strasser. Eu sou a Mivic. E no programa de hoje a gente vai falar sobre os 3 poderes, pode ser? Pode ser. É isso aí, galera. Não pode ser de hoje. A gente vai falar sobre os 3 poderes, que é um teminha meio burocrático, né, Vic? Não é tão divertidão e reflexivo, né, como os programas que a gente traz, mas é importante. Lógico, é muito importante. E a missão do Pode Ser, inclusive, é essa, né, Samuel? A gente descomplicar assuntos complicados e tornar mais divertido assuntos chatos. E é lógico que a gente não podia deixar de falar, né, sobre os 3 poderes, já que a gente tá nesse climinha aí de eleição, né? A gente já passou das eleições, mas como esse assunto, né, tá muito em alta, né? A gente acabou de decidir aí os prefeitos, vereadores das nossas cidades. A gente tinha que falar, né, um pouquinho desses poderes, né? O que faz, então, um vereador, o que faz um prefeito. E mais do que isso, né, falar a qual poder eles pertencem e explicar um pouquinho de cada uma dessas coisas. É isso aí. E assim, galera, a gente torrou a cuca, fundiu a cabeça para tentar encontrar exemplos, né, e paralelos para ficar mais fácil de entender, né? Essa é mais ou menos a nossa premissa aqui no Pode Ser. E foi bem difícil, né, Vic? Foi bem desafiador a gente fazer essa reflexão, mas eu acho que vai dar. Acho que a galera vai conseguir entender melhor. Vai dar certo. E é por isso, Thiago, coloca aqui a nossa plaquinha. Nós vamos ficar a 0 programas sem falar de Harry Potter, porque a gente vai falar de Harry Potter. Vou trocar a plaquinha aqui, ó. De 2 programas, nós estamos a 0 programas. E vamos colocar outra plaquinha, que é a 0 programas sem falar de Star Wars. Também. Começar a fazer essa contagem. E, Samu, pode até parecer difícil a princípio eu falar, o que é o poder executivo, o que é o poder legislativo e tudo mais. Só que eu acho que, por exemplo, pra quem gosta de Harry Potter, se pergunta pra essa pessoa o que é o Ministério da Magia, ela vai explicar super facinho. Vai lembrar lá que é quem, enfim, definia, controlava as coisas e definia, né, as regras, enfim, vai saber dizer mais ou menos o que fazia. Então, quando a gente olha, né, para a cultura pop, para as coisas que a gente gosta, fica mais fácil de entender algumas coisas que acontecem no nosso mundo real também. Exatamente. E assim, galera, vamos começar pela origem desse lance dos 3 poderes, né? E para vocês já entenderem que tem o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, e nenhum deles é mais forte que o outro. Nenhum deles manda no outro. Entendeu? Então, assim, a gente tem o presidente da República, de fato a maior figura do país, que representa o país no exterior e tal, mas ele é chefe do poder executivo. E o chefe do poder executivo a nível nacional, né? E aí a gente tem o poder judiciário, que aí a gente vai ter em todas as esferas também. Então a gente tem na esfera federal, que daí tem o Supremo Tribunal Federal, a gente tem na esfera estadual e na esfera municipal também. Toda cidade tem um fórum, por exemplo, que é onde ficam os juízes, né, da cidade. E a gente tem o executivo, que tem os senadores, os deputados estaduais, deputados federais também, e os vereadores. Então, assim, todos os 3 poderes têm representantes, tanto no nível nacional, no nível estadual e no nível municipal. E nenhum deles manda um no outro. Então, todos, fica de olho no que o outro está fazendo e contribui para o trabalho do outro. Perfeito, Samu. E é legal a gente dizer que desde a Grécia Antiga, né, já existia essa ideia de que os poderes deviam ser distribuídos. Até porque
as pessoas começaram a perceber que quando o poder ficava concentrado na mão de uma pessoa só, as coisas não acabavam muito bem, né? Quando o poder sobe para a cabeça, as coisas começam a se desgovernar. E eu tenho uma referência aí que tá em alta ultimamente, para falar disso, Vic, que é One Piece. Que o One Piece parece só o anime do pirata que estica. Agora teve uma série em live action que foi maior sucesso, né, na Netflix e tal, mas ele tem uma trama política por trás. E o universo de One Piece funciona como uma, né, a política é uma ditadura militar global. Então não tem outros poderes. O governo mundial toma conta e manda em todo mundo e não tem ninguém que pode questionar as ações do governo mundial. Então ele faz o que bem entender. E ainda por trás do governo mundial tem os dragões celestiais, que são o 1% mais rico do universo de One Piece. Qualquer semelhança é mera coincidência. Illuminatis, que controlam mais ou menos o governo mundial. Então, assim, inclusive lá o conselho mor do governo mundial, que tem os 5 anciões, são os 5 dragões celestiais mais poderosos. E para você ter uma ideia, eles apagaram da história, assim, 100 anos da história de One Piece. Eles falaram assim, ó, não pode ensinar o que aconteceu, nem falar sobre o que aconteceu nessa época aí, de tal ano a tal ano. E aí é proibido falar disso, porque foi uma época que teve uma revolta, várias outras coisas. Então, assim, e aí virou uma ditadura. Então, quando não tem os 3 poderes, é exatamente o que acontece em One Piece que acontece. Tá vendo só, gente, a importância da gente ter, então, uma distribuição desses poderes? E foi justamente por isso, então, né, que surgiu essa necessidade de ter essa divisão. E daí, se a gente for ver lá, Aristóteles já falava, né, que a teoria da divisão do poder como forma de evitar a tirania e a concentração de poderio em uma pessoa surgiu na Grécia Antiga, sendo proposta por Aristóteles em um livro chamado A Política. Nessa obra, Aristóteles procurou estabelecer uma proposta de governo que fosse capaz de garantir felicidade geral da sociedade. Então, a gente tem aí esse primeiro, talvez, relato de pensamento e de distribuição, né, dos poderes, para que as coisas não ficassem concentradas. E daí, com o iluminismo, a gente teve uma... como é que eu posso dizer? Uma validação desse pensamento, né, um fortalecimento desse pensamento. Talvez esse pensamento foi colocado em prática, porque Exato. Pensando no iluminismo, era lá no século XVIII, é uma época que a política era basicamente a monarquia aliada à igreja, né? Então a gente tinha 2 poderes super, né, que eram soberanos. Então era no máximo a vontade da igreja, que fazia um toma lá da cá com a vontade dos membros da igreja, né? Vamos deixar claro assim, não é a religião, mas dos membros poderosos dessa instituição que era a Igreja Católica com os monarcas, né, com os reis e tudo mais. O povo não tinha voz em nada, não decidia nada, não interferia em nada. Então, quer subir imposto? Quem decide? Quem que vai ser contra? Ninguém, entendeu? Eram os monarcas com a igreja, que conversavam ali com os mais influentes, então os condes, os duques e tudo mais. E se tava de boa para todo mundo, o que geralmente estaria mesmo, porque dane-se os pobres, né? Eles decidiam ali. Perfeito. E é isso, então, a ideia da divisão se consolidou no século XVIII, que ficou conhecido, então, né, como século das luzes, por conta do contexto de questionamento que havia a soberania dos monarcas absolutistas à época, quando despontou o iluminismo. Esse questionamento levou à formulação, né, de propostas que limitavam o poderio desses monarcas. Com novos poderes, seriam criados mecanismos que evitariam a concentração da soberania. E aqui no Brasil, essa tripartição, né, então, esses 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, né, foi estabelecido só em 88, gente, 1988, com a Constituição Federal. Então, assim, é extremamente recente, né? Embora esse pensamento já date desde a Grécia Antiga, tenha se reforçado no século XVIII, aqui no Brasil, só em 88 que isso começou a prevalecer, né?
Lembrando que o Brasil ele foi amadurecendo muito, né? O Brasil ele teve 7 ou 8 constituições e já tinha os poderes ali meio que desenhados. Sim. Só que a soberania de cada um deles ainda não era tão clara assim, tão divisiva, né? Tanto que a gente teve períodos de ditadura, que não foi só a ditadura militar, mas também teve a Era Vargas. O Congresso foi dissolvido várias vezes, né? Então, assim, se tinha uma galera lá, que o Poder Legislativo, né, tava fazendo muito burburinho, apaga tudo, tira todo mundo, vamos eleger, colocar gente nova. Por quê? Porque não o Poder Executivo, né, ainda mandava muito. Perfeito, e hoje tudo isso já é bem mais consolidado, né? E a gente vai fazer um rápido intervalo, mas fica por aí, porque a gente ainda tem muito mais coisas para falar sobre esse assunto. É isso aí, galera, de volta como pode ser. E a gente falou um pouquinho da origem, né, dos 3 poderes, o que acontece quando não tem essa divisão do poder, né? O monopólio do poder é ruim, né? Exatamente. É prejudicial para a nação. E agora a gente vai falar um pouquinho de cada um deles, né, Vicky? Começando pelo poder executivo, que é a galera que coloca a mão na massa. Pois é, né? O próprio nome já diz. É fácil, galera. É só pensar. Executivo é que faz o quê? Que executa. Só seguir o verbo. E pra gente exemplificar isso, é lógico que eu vou falar de Harry Potter, né, Samuel? A gente já anunciou 0 programas sem falar de Harry Potter. Exatamente. Então aqui a definição, o executivo, né, é o responsável por implementar e gerir as leis, conduzir a política externa e a defesa. O executivo é exercido pelo presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado. E daí, lógico, como o Samu disse, a gente tem o poder executivo a nível nacional, estadual e municipal. Então, se a nível nacional a gente tem o presidente, né? A nível estadual a gente vai ter os governadores e municipal nós vamos ter os prefeitos, né? Que vão executar as leis, que vão executar tudo que precisa ser feito, controlar o dinheiro público e tudo mais. E pra gente entender, a gente vai falar do Ministério Bruxo, do Ministério da Magia. Do Ministro da Magia, né? Que seria o cara que executa, né, essas ordens. Exatamente. Atualmente, se eu não me engano, a ministra da magia do universo bruxo é Hermione Granger. Então, assim, o mundo bruxo tá muito bem. É isso aí. E o legal, Vicky, é que, tipo assim, o poder executivo, ele tem esse tom meio que de obedecer. Porque, assim, a gente tem a Constituição lá federal, que fala que todo mundo tem que ter acesso à saúde, à educação, qualidade de vida e tudo mais. O Poder Executivo tem que garantir que a Constituição está sendo aplicada. E aí ele vai montar essas estratégias, né? Então, assim, a gente tem o SUS. E aí o pessoal fala, beleza, a Constituição está falando que tem que ter acesso à saúde. E aí eu tenho o SUS, então vou botar esse tanto de dinheiro aqui, porque tem esse tanto de gente precisando, e aí vai fazendo esse gerenciamento, né? Essa destinação de verba, ela cria também alguns programas, então, tá precisando de alguma coisa muito específica lá para a região norte do país, para a região sul, como que tá em cada estado. Então ele vai pensando na maneira de criar ações para suprir o que a gente precisa, né, no dia a dia da população mesmo. Perfeito. O presidente, o governador, o prefeito faz essa função de ser um grande dono de casa, né? Exatamente. Então, vê ali o que conta precisa pagar, o que precisa comprar, qual reforma que precisa fazer, pensando, né, de uma forma micro, né, igual cuidar da casa. Só que o país é muito grande, então as responsabilidades, né, de um presidente, governador, prefeito são muito grandes, é por isso que precisa de ajuda, né. Então, tendo os ministros, né, a nível nacional, tem os secretários estaduais, secretário de saúde, secretário de educação, né, municipal também. Aqui em São José, por exemplo, a gente tem a Secretaria de Manutenção da Cidade, que é responsável por manter as ruas limpas, a graminha cortada. Então,
organizar aí a cidade. Pois é. Se eu não me engano, no Brasil hoje nós temos 39 ministérios do governo atual, e daí cada um deles, né, vai cuidar de uma parte diferente do governo, porque, né, somos mais de 200 milhões de pessoas nesse país, é muita coisa para decidir, então precisa ter mesmo essas pastas, né, para distribuir as tarefas a ser feitas. Então tem o Ministério da Saúde, tem o Ministério... é muito legal falar também que, conforme a necessidade da população, o Ministério é criado. Então, exatamente. A gente teve a criação de alguns ministérios, né, nesse governo. A gente tem da igualdade racial, a gente tem também dos povos indígenas. Inclusive, depois das chuvas, né, que prejudicaram muito o estado, né, do Rio Grande do Sul, a gente teve um novo ministério criado só para ajudar o estado e reconstruir o estado. Então, esses estados são pensados de maneira a melhorar, né, de maneira a como é que eu posso dizer? A acolher todas as necessidades, né, daquele país ou daquele lugar. Como, por exemplo, lá, né, no Mundo Bruxo, a gente vai ter, por exemplo, o Departamento de Execução das Leis da Magia. Aqui tipo o Ministério Judiciário, o Poder Jurídico. Então, até tem outro assim, Ministério da Justiça, no caso. Pois é, e daí a gente vai ter esse ministério, por exemplo, aqui no Brasil a gente não precisa de um departamento de execução das leis da magia, mas lá eles precisam, né, então desse departamento, porque eles são bruxos, então eles precisam disso. Exatamente. E aí a gente já passa agora, Vicky, para o poder legislativo, e eu vou ler aqui rapidinho a definição do poder legislativo. O poder legislativo é responsável por criar, alterar e revogar leis e também fiscalizar o executivo e aprovar os orçamentos. O legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Isso a nível nacional. A gente tem a Assembleia Legislativa a nível estadual, que é composta pelos deputados estaduais, e a gente tem a Câmara dos Vereadores nas cidades. Então, assim, cada cidade, dependendo do seu tamanho, tem uma quantidade de vereadores, né, que compõem a Câmara dos Vereadores, né, o Poder Legislativo Municipal. Aqui em São José são 21, né, vereadores. Em outras cidades menores tem menos, cidades maiores tem mais, e de acordo com a necessidade de cada cidade, vão ter mais representantes do Poder Legislativo. Porque o que o Poder Legislativo faz? O Poder Legislativo, ele propõe essas regras que o Executivo vai ter que seguir. Então é tipo assim, ele vai propor uma lei que diga que é obrigatório ter uma política pública de vacinação a mais na cidade. Sei lá, às vezes tem cidade que tem muita... área rural e é difícil do pessoal ir para o centro da cidade para tomar vacina. Então eles propõem um projeto de lei que cria um programa itinerário de vacinação. E aí um dos vereadores, no caso aqui no nível municipal, né, propõe, né? O Poder Executivo ele pode também propor uma lei, e quem vai decidir se vai virar lei ou não, se vai virar uma regra ou não, é também a Câmara dos Vereadores. Então todo mundo vota, né? Aí é muito que a democracia é exercida, né? Porque a gente elege vários vereadores de vários partidos diferentes, com várias bandeiras diferentes. E no final das contas eles votam para que tenha justiça, né, na aprovação dessas propostas. E eles também têm o trabalho de fiscalizar. Então, assim, se por um acaso o poder executivo, o poder público está fazendo alguma coisa errada, o legislativo cobra. Então, assim, lá no bairro tal não está tendo coleta de lixo. Ou a nível nacional, né? Tem a situação do Rio Grande do Sul lá, teve um desastre natural, a gente precisa ir lá, precisa mandar verba para lá e tudo mais. Então, o legislativo, ele tem esse papel também de indicar, né, o que está acontecendo. Inclusive,
ele aprova o orçamento público, quanto que a prefeitura está gastando, se está direcionando a quantidade boa para a educação, quantidade boa para saúde e as demais pastas. E um paralelo, Vic, que eu vou fazer é com Star Wars, porque para quem assistiu os filmes, não sei se é o seu caso, Vic, mas tem o Senado Galáctico, né? Ele tem aqueles discos lá e fica um monte de senador lá. Inclusive, a Leia é uma senadora, a mãe dela, a Padmé, também era uma senadora. Olha só. E tipo assim, quem são os senadores? Cada planeta tem um senador que representa eles no Senado, né? Então, assim, e eles votam lá. A gente vai fazer uma parceria com a Federação de Comércio, a gente vai permitir a criação de um exército, né? E eles votam lá para decidir o que vai acontecer. No filme acontece que o Palpatine, que é o chanceler, ele dá um golpe de Estado e o que era uma democracia, que todo mundo decidia, virou uma ditadura também. Muito interessante, Samuel. Eu realmente não acompanho Star Wars. Já assisti um filme ou outro, mas assim, não sei falar sobre. E muito interessante saber, né, a Princesa Leia aí, que ela era uma senadora, então não sabia disso. Exatamente. Além de princesa, ela é senadora? Exatamente. Uma princesa senadora. Princesa de Tatooine. E, enfim, vamos para mais um intervalo que a gente ainda tem que falar do Poder Judiciário, né, Vic? Então, não sai daí. E de volta com o Pode Ser, hoje então falando sobre os 3 poderes. Nós já falamos sobre o poder executivo, já falamos sobre o poder legislativo e falta o judiciário, né, Samu? Muito importante, então, para a gente ter esse equilíbrio. Então, eu vou dar aqui a definição para vocês. O poder judiciário é responsável por garantir os direitos e o cumprimento das leis, julgar e interpretar os fatos e conflitos. O poder judiciário tem autonomia administrativa e financeira garantidas pela Constituição Federal. Esse poder, então, é chefiado pelo Supremo Tribunal Federal, que é o STF, e pelo Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ, mas existem tribunais regionais espalhados pelo país. O STF tem a prerrogativa de julgar os membros da Câmara dos Deputados e do Senado conforme estabelecido na Constituição brasileira. Exatamente. E mais uma vez, reforçando que o Poder Judiciário, assim como outros poderes, tem representantes, né, tem nas cidades, no município, então a gente tem os fóruns, as comarcas e tudo mais, que tem os juízes, né, a nível nacional também, os tribunais de justiça e também a nível nacional. Nacional, estadual e municipal. Exatamente. E, Vic, pra galera ter mais noção, vou fazer um paralelo aqui agora com o Alto da Compadecida, porque a gente tem outros poderes que contribuem aí, outros poderes não, outras instituições que contribuem com o Ministério da Justiça também, que no caso é a Defensoria Pública e o Ministério Público também, que também tem nacional, federal, estadual e tudo mais, né? Então, lembra na cena do julgamento lá? Nossa, cena icônica, todo né? mundo morre, aí aparece Jesus e tal, e é a hora do juízo final, né? E aí, Jesus está lá e o Satanás está lá também. E ele está na posição de acusador, né? Então, assim, o capetinha lá, ele vai ser, em algumas dessas situações, o Ministério Público. E calma, galera, não é de uma maneira pejorativa que eu tô falando. Mas por quê? O Ministério Público, ele é responsável por fiscalizar se o poder público não está sendo lesado. E muitas vezes por ele mesmo. Então, assim, tem uma lei que fala que não pode cortar árvore. Se ninguém da sociedade civil e tal percebeu que isso é uma lei que cortaram a árvore e não podia, o Ministério Público, ele intervém. Ele pode pegar e entrar com um processo na justiça, né, para que isso seja corrigido, né? Ou quem tiver que ser penalizado, seja penalizado. Muitas vezes
o Ministério o Ministério Público, ele vai colocar ali em xeque, né, vai acusar, entre aspas, o próprio poder público. Às vezes teve um prefeito que acabou tomando uma decisão errada e o Ministério Público vai lá garantir, né, que vai acusar que isso que foi errado, né? Certo. E a Defensoria Pública vai ser Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora, né, os personagens chamam por ela e ela vira a advogada. Então, assim, a gente tem os advogados, né? Que todos os advogados do Brasil, para eles exercerem a função, eles precisam ter a carteirinha da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, tal, tudo mais. E se a pessoa não tiver como pagar um advogado, ela tem direito à justiça gratuita que vem da Defensoria Pública. Então, vai ser ali a Nossa Senhora que vai fazer o quê? Vai defender o civil, né? Então, ele vai defender as pessoas que foram acusadas de alguma coisa, seja de qualquer situação. Às vezes é algum caso de pensão alimentícia. Os pais se separaram e a mãe não está recebendo a pensão do filho. Ela vai atrás da Defensoria Pública e a Defensoria Pública vai protocolar na justiça um processo para que tenha aquela pensão. Então é mais ou menos essa situação. E Jesus seria o juiz mesmo, né? Que a gente tem no nível nacional, no nível estadual, no nível federal. Inclusive, decisões muito grandiosas são tomadas por um conselho da justiça, né? Por isso que o Supremo Tribunal Federal, muitas vezes, na verdade, todas as vezes que eles julgam alguma coisa, todos os ministros do STF julgam. Votam favorável, votam contrário àquela decisão. E porque, né, é mais de uma visão que tá ali fazendo a democracia, fazendo o julgamento. Pois é, gente, é isso. A gente espera que tenha ficado claro, né, o que cada poder faz, quais são as responsabilidades, né, de cada um deles. E é importante dizer que a gente, né, como sociedade civil, nós que não estamos, né, nem no executivo, nem no legislativo, nem no judiciário, a gente sempre acompanhe, né, tudo que está acontecendo, porque são esses poderes que decidem as nossas vidas. E é o nosso voto, né? A gente também pode participar de conselhos, né, que estão ali, então, mais próximos, né, dos vereadores, talvez, da sua cidade, e da prefeitura, que vão, então, apontando os caminhos da cidade. Então, é importante que a gente acompanhe de perto. E para você acompanhar, então, tudo que acontece, por exemplo, aqui na Câmara Municipal, é só entrar no nosso site. A gente tem, né, a Câmara Municipal aqui de São José dos Campos, só digitar lá no Google que vocês conseguem acompanhar, saber todas as leis que tem aqui na nossa cidade, saber tudo que o Poder Legislativo está fazendo. É muito do nosso trabalho, mostrar aqui na TV Câmara tudo que acontece no Poder Legislativo da nossa cidade. Perfeito, Samu. E é isso aí, galera. A gente volta semana que vem, né, Vicky? É isso. Um tema cabeludo que vai ficar de um jeito mais legal aqui pra vocês. É isso, gente. Até lá. Até.